O registro oficial da Fazenda Santa Cruz, datado de 1869, é curto e frio. Ele afirma que uma mulher chamada Helena desapareceu durante uma tempestade de verão. Para os historiadores de gabinete, foi apenas mais uma fuga desesperada. Mas os arquivos militares secretos contam uma história que o Estado tentou queimar por mais de um século. Helena não era apenas mais uma alma invisível sob o chicote do Barão Afonso. Ela era um arquivo vivo, uma mulher que possuía uma memória cartográfica absoluta e mãos que operavam milagres. Enquanto os médicos da província falhavam, ela costurava feridas que pareciam sentenças de morte. E foi justamente essa inteligência que a colocou no centro de uma conspiração de sangue. O herdeiro da fazenda, o filho do barão, era um homem devorado pela covardia e por dívidas de jogo. Quando a convocação para a Guerra do Paraguai chegou à porta da Casa Grande, o pânico se instalou. O clã não podia perder o sucessor, e a solução foi um crime forjado nas sombras de um cartório local. Um substituto foi enviado em seu lugar, vestindo sua farda e usando seu nome. Mas para garantir que o segredo não morresse nas trincheiras, Helena foi enviada junto. Oficialmente, ela era apenas a cozinheira da tropa. Extraoficialmente, ela era a única garantia de que o herdeiro legítimo permaneceria escondido enquanto o outro morria em seu nome. O que o sistema não previu foi que Helena sobreviveria ao inferno de Curupaiti. Nos pântanos paraguaios, ela não apenas costurou soldados, ela aprendeu a ler a logística do inimigo. Ela descobriu que a liberdade não era uma concessão, mas um documento que se conquistava com provas e coragem. Antes de continuarmos com essa revelação que abalou os alicerces do Império, peço que você se inscreva no canal e deixe sua nota de 0 a 10 para este caso nos comentários. Sua presença aqui é o que nos permite resgatar essas verdades sufocadas pelo tempo. Assista até o final, porque o que o barão encontrou naquele portão mudaria o destino de uma linhagem inteira. A guerra terminou, mas para Helena, a verdadeira batalha estava apenas começando. Ela retornou ao Brasil meses depois do fim do conflito, cruzando a fronteira a pé, com os pés em carne viva e os olhos carregados de segredos. Ela não voltava sozinha. Carregava no ventre o fruto de um romance proibido com um oficial de alta patente. Esse oficial, um homem que jurou protegê-la, morreu em seus braços nas últimas semanas do fronte. Antes de partir, ele entregou a ela o que valia mais que ouro, uma promessa de alforria assinada pelo comando militar, e uma prova de que o herdeiro da Fazenda Santa Cruz era, na verdade, um desertor vivendo uma vida de mentiras. Quando ela finalmente avistou os portões da fazenda onde nasceu, o mundo parecia desmoronar. Uma tempestade torrencial castigava a terra, transformando o caminho em um rio de lama negra. Helena estava exausta, faminta, e carregava documentos que podiam levar toda a família do barão para a forca por traição à pátria. A recepção não teve misericórdia. Ao ser reconhecida pelos feitores e pelos parentes do barão, o horror se espalhou pela Casa Grande. Helena não era uma heroína de guerra para eles. Ela era uma prova viva de um crime. Ela era o fantasma que voltava para cobrar uma dívida de sangue que a elite não pretendia pagar. Naquela noite de tempestade, as ordens foram diretas e cruéis. O filho do barão, o impostor que vivia no luxo enquanto o outro morrera em seu lugar, exigiu que ela fosse descartada. Ele queria que a mata fizesse o serviço que suas mãos covardes não ousavam executar. Helena foi jogada na estrada sem abrigo, sem nome e sem direitos. O plano era simples. A pneumonia ou os animais selvagens apagariam o rastro daquela mulher incômoda. Eles queriam que ela desaparecesse na escuridão, levando consigo o diário de campanha e a medalha que provava sua bravura. Mas o destino guarda reviravoltas que nem mesmo o mais poderoso dos coronéis pode prever. O barão Afonso, um homem quebrado pela viuvez e pelo silêncio cúmplice de sua própria família, não conseguia dormir. O som da chuva batendo nas telhas parecia o lamento das vidas que ele ajudou a oprimir. Movido por um impulso que ele mesmo não sabia explicar, ele caminhou até o portão principal da propriedade. Lá, jogada como um fardo sem valor, ele encontrou a mulher que um dia fora a enfermeira de confiança de sua esposa falecida. Helena estava pálida, tremendo violentamente,
com a respiração curta de quem já via a morte de perto. O barão sentiu um calafrio que não vinha do vento frio da noite. Ele se inclinou sobre ela e, ao tentar erguê-la, algo brilhou sob a farda gasta que ela ainda usava. Era um anel de sinete preso a um cordão de couro no pescoço dela. O barão reconheceu o objeto instantaneamente. Era o anel de seu irmão mais novo, o oficial que todos acreditavam ter morrido sem deixar descendentes no Paraguai. Naquele momento, o tabuleiro de poder da fazenda Santa Cruz virou. O barão Afonso percebeu que a criança que Helena carregava não era apenas o filho de uma escravizada. Era o último herdeiro legítimo de sua linhagem, o sangue de seu irmão morto, protegido pela mulher que o Estado queria apagar da história. O que ele fez a seguir chocou a fazenda e iniciou um escândalo que atravessaria as fronteiras da província. Ele não a levou para a senzala. Ele não chamou o feitor para dar um fim ao problema. Ele chutou as portas do gabinete principal, colocou-a sobre o sofá de veludo caro e exigiu que o médico da vila fosse trazido sob escolta armada. O barão sabia que, ao cruzar aquela porta com Helena nos braços, ele estava declarando guerra contra sua própria família e contra o sistema militar do Brasil. Cada gesto de cuidado era um risco social imenso. Ele estava abrigando uma mulher que possuía o mapa de todas as traições da elite brasileira. O médico, ao chegar e examinar Helena, deu o veredito que fez o barão empalidecer. Ela estava entrando em trabalho de parto prematuro, exaurida pela viagem e pela pneumonia que começava a tomar seus pulmões. A vida de Helena e a do herdeiro legítimo estavam por um fio de cabelo, enquanto o inimigo verdadeiro esperava no quarto ao lado. A proteção do barão não era um ato de caridade romântica. Era um movimento tático desesperado. Ele sabia que se Helena morresse ali, o segredo da deserção de seu filho morreria com ela, mas o anel no pescoço dela provava que o preço do silêncio seria a extinção de sua própria honra. Enquanto o médico lutava para salvar a mãe e o filho, o sistema já começava a reagir. O registro de alforria que Helena trazia, assinado no campo de batalha, sumiu misteriosamente durante o atendimento inicial. Alguém dentro da casa já estava trabalhando para garantir que ela continuasse sendo tratada como propriedade, e não como uma cidadã livre. O barão Afonso olhou para as mãos de Helena e viu as cicatrizes das cirurgias que ela realizara na lama do Paraguai. Ele percebeu que aquela mulher era mais forte do que todos os homens de sua família juntos. Mas a força dela seria suficiente para enfrentar um juiz de paz comprado e um exército que queria esconder seus próprios erros? Ela puxou o barão para perto e sussurrou palavras que o fizeram recuar. Ela não falou de dor nem de medo. Ela falou de um nome riscado no registro de voluntários da pátria. Ela revelou que sabia exatamente quem era o impostor que agora bebia o melhor vinho da adega da fazenda. A tensão na fazenda Santa Cruz escalou a um nível insuportável quando, no auge do parto, batidas violentas foram ouvidas no portão principal. Não era o médico voltando com remédios. Era uma patrulha militar, liderada pelo coronel da província, exigindo a entrega de uma escravizada fugitiva acusada de roubo de documentos de Estado. O barão Afonso estava diante de uma escolha que definiria sua alma: entregar Helena e garantir a paz de sua família, ou enfrentar os fuzis para proteger a mulher que carregava a verdade e o seu próprio sangue. Mas o que ele não sabia era que Helena guardava uma última prova, escondida não em papéis, mas na memória que ninguém poderia confiscar. O destino daquela criança e o segredo da Guerra do Paraguai estavam prestes a ser decididos em um confronto de vontades. Mas o que o barão descobriu sob o forro da farda de Helena seria o golpe final que ninguém esperava. A guerra, afinal, não terminou quando os tiros cessaram no Paraguai. Ela estava apenas começando dentro daquelas paredes de pedra. E o primeiro segredo revelado seria apenas a ponta de um iceberg que ameaçava afundar todo o império. Mas o que Helena sussurrou no ouvido do barão antes de perder os sentidos mudaria tudo o que ele acreditava sobre sua própria linhagem. O crime era muito maior do que uma simples deserção. E o preço da verdade seria pago com fogo e traição. O que Helena sabia que poderia destruir o general mais poderoso do Rio de Janeiro.
E por que o barão estava disposto a perder tudo por uma mulher que o sistema considerava descartável? A resposta estava prestes a nascer, entre a vida e a morte, no coração de uma tempestade que nunca terminaria. As batidas na porta da fazenda Santa Cruz não eram um pedido, eram uma ordem de invasão. O coronel da província, acompanhado de homens armados, não estava ali para prestar socorro médico ou solidariedade. Ele estava ali para silenciar a única testemunha que poderia destruir carreiras militares construídas sobre mentiras e deserções. Esta mulher está sob minha proteção, declarou o barão Afonso, sua voz ecoando contra o som do trovão. Mas no Brasil de 1869, a palavra de um barão valia pouco quando confrontada com um crime de traição à pátria. O coronel deu um passo à frente, o brilho do ódio refletido em suas medalhas de latão, mas ele não sabia que o barão já tinha visto o que estava escondido sob a farda de Helena. Enquanto os soldados cercavam a casa, o médico da vila trabalhava em silêncio absoluto dentro do gabinete transformado em enfermaria. Helena lutava contra cada contração, como se estivesse de volta às trincheiras de Curupaiti, mas sua mente não estava no parto. Ela tateava o colchão em busca do embrulho de couro que o barão agora segurava com as mãos trêmulas. Dentro do tecido gasto, não havia apenas o anel de sinete do irmão morto do barão. Havia algo que fazia o sangue de Afonso gelar. Um diário de campanha com páginas manchadas de lama e pólvora. Cada linha daquela caligrafia apressada detalhava nomes de oficiais que abandonaram seus postos e venderam suprimentos destinados aos soldados que morriam de fome. Afonso percebeu com um pavor crescente que a lista de traidores começava com o nome do próprio coronel, que agora chutava a sua porta. Helena não era apenas uma escravizada fugitiva, ela era a sentinela de um segredo que poderia levar a cúpula militar da província ao tribunal de guerra. E o herdeiro fraudulento da fazenda, o filho do barão, era o principal cúmplice dessa rede de corrupção. Entregue a peça, barão, ou seremos obrigados a usar a força em nome da lei, gritou o coronel lá fora. O termo peça, usado para desumanizar Helena, queimou nos ouvidos de Afonso como um insulto pessoal. Ele olhou para Helena, que apesar da dor excruciante, mantinha os olhos fixos nele, como se exigisse que ele honrasse a farda que um dia também vestira. O médico interrompeu o silêncio com um sussurro terrível. Ela está perdendo muito sangue, barão, e a criança está na posição errada. O tempo estava se esgotando em duas frentes. A vida de Helena se esvaía no veludo do sofá, enquanto a liberdade de Afonso era ameaçada pelos mosquetes no jardim. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som do ferrolho de uma arma sendo puxado. Antes de tomarmos uma decisão sobre o destino de Helena, preciso que você assista a este relato até o final para entender a magnitude da prova que ela escondia. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e se inscreva no canal para não perder o desfecho deste caso proibido. A justiça, às vezes, exige um sacrifício que ninguém está preparado para fazer. Afonso tomou uma decisão que selaria seu destino para sempre. Ele caminhou até a janela, abriu-a e encarou o coronel sob a chuva torrencial. Ele não entregou Helena. Ele entregou um aviso que fez o coronel recuar um passo, o rosto empalidecendo sob a luz das tochas. Eu sei o que aconteceu no Paço da Pátria, coronel, disse Afonso, sua voz carregada de um veneno que apenas os veteranos de guerra conheciam. E eu sei que o documento que prova sua deserção não está mais nos arquivos do exército, porque ele está aqui, nesta casa. O blefe era perigoso, pois o barão ainda não tinha lido todo o diário, mas a reação do coronel confirmou que ele atingira o alvo. Enquanto o impasse se mantinha do lado de fora, dentro do gabinete, o drama atingia seu ápice. O primeiro choro da criança ecoou, um som frágil que parecia desafiar a violência daquela noite. Era um menino, com a pele que carregava a marca da mistura de mundos que o Império tentava manter separados por cercas e chicotes. Mas o nascimento não trouxe paz. Trouxe a evidência final do romance proibido que o Estado queria apagar. O bebê tinha os traços inegáveis do irmão do barão, o oficial herói que morreu protegendo Helena nos pântanos do Paraguai. A criança era a prova biológica de uma união que desafiava todas as leis sociais da época.
Helena, exausta e quase sem pulso, estendeu a mão para o filho, mas sua força estava no fim. Ela sabia que sua vida era o preço para que aquele documento fosse reconhecido. O barão voltou para o lado dela, ignorando os gritos do coronel lá fora, e percebeu que a alforria de Helena, que deveria estar no embrulho de couro, não estava lá. Eles pegaram, sussurrou Helena, sua voz quase um suspiro. O seu filho. Ele pegou a carta. O choque atingiu Afonso como uma bala de canhão. Seu próprio herdeiro, o impostor que nunca pisou no campo de batalha, tinha roubado o documento de liberdade de Helena enquanto ela estava inconsciente. Sem aquele papel, Helena voltava a ser propriedade legal da fazenda, sujeita a qualquer castigo. O herdeiro covarde acreditava que, queimando a alforria, ele apagaria o vínculo de Helena com a família e a devolveria à senzala, onde ela poderia ser silenciada permanentemente. Mas ele cometeu um erro que os criminosos amadores sempre cometem. Ele esqueceu que Helena não confiava em ninguém com sua liberdade. Com um esforço sobre-humano, ela indicou um volume estranho na gola da farda que ela ainda segurava. O barão, usando um canivete de prata, cortou o tecido e encontrou algo que mudaria o curso daquela noite. Não era apenas uma alforria comum, era uma certidão de reconhecimento de bravura, assinada pessoalmente pelo comando militar no fronte. Aquele papel garantia a Helena não apenas a liberdade, mas uma pensão militar e o status de veterana de guerra. Se o coronel a tocasse agora, ele não estaria apenas capturando uma escravizada fugitiva, ele estaria agredindo uma heroína do Império. Mas a lei no interior do Brasil era ditada por quem tinha mais homens armados, e o coronel não pretendia sair dali de mãos vazias. O estrondo da madeira cedendo fez o barão Afonso agir. Ele sabia que o sistema jurídico da província estava corrompido até a raiz. O juiz de paz, o escrivão e o próprio coronel faziam parte da mesma rede de interesses, que lucrava com a manutenção da escravidão e com as fraudes militares. Leve-os para o porão, ordenou Afonso ao médico, entregando-lhe o bebê e o diário. Não saiam de lá até que eu ordene. Se eu não voltar, leve este diário para o padre da paróquia de São Bento. Ele é o único homem nesta vila que ainda teme a Deus mais do que ao coronel. O barão ficou sozinho no gabinete com Helena, que agora dormia um sono pesado e febril. Ele olhou para a porta que estava prestes a cair e sentiu um peso no peito. Ele era um homem do sistema, um proprietário de terras, um barão. Mas naquela noite, ele percebeu que sua classe social era construída sobre um cemitério de verdades. O coronel entrou no salão principal, seguido por 3 soldados. Ele estava ensopado, com o olhar de um predador que finalmente encurralou sua presa. Onde ela está, Afonso? Onde está a peça e os documentos que ela roubou do exército? A arrogância do coronel era o sinal de sua própria ruína iminente, mas ele ainda não sabia disso. Afonso sorriu, um sorriso frio e sem vida. Ela não roubou nada, coronel. Ela trouxe o que pertence a ela por direito de sangue e de batalha. E se o senhor der mais um passo, eu garanto que amanhã o Rio de Janeiro saberá exatamente quem forneceu pólvora estragada para as tropas em Humaitá. A menção a Humaitá foi o golpe de misericórdia na coragem do oficial. A fraude da pólvora fora um dos maiores escândalos ocultos da guerra, custando a vida de centenas de brasileiros. O coronel sabia que Afonso não estava blefando, mas ele também sabia que, se deixasse Helena viva, ele nunca teria um momento de paz. Meu pai está louco, coronel, disse o herdeiro fraudulento, saindo das sombras com a alforria queimada na mão. A mulher está no gabinete. Ele está protegendo uma fugitiva e escondendo documentos falsos para chantagear o senhor. Acabe com isso agora, e a fazenda será sua aliada para sempre. A traição do próprio filho foi o último prego no caixão da moralidade da fazenda Santa Cruz. O barão Afonso viu o monstro que ele mesmo ajudara a criar. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado pela lâmina da espada do coronel. A batalha final não seria entre exércitos, mas entre um pai e um filho, sobre o corpo de uma mulher que ousou ser livre. Afonso não recuou. Ele sabia que o diário estava seguro com o médico, mas Helena ainda estava vulnerável no gabinete. O que o coronel não previu foi que, no fundo da escada,
um vulto molhado e maltrapilho apareceu nos portões abertos da casa. Não era um soldado, nem um escravo da fazenda. Era o primeiro dos veteranos, um homem que Helena salvara em Curupaiti, que ouvira os boatos na vila e viera pagar sua dívida. E ele não estava sozinho. Atrás dele, na escuridão da tempestade, outras silhuetas começavam a surgir, homens que o Estado considerava descartáveis, mas que deviam a vida à enfermeira de ferro. O coronel parou no meio da escada, olhando para trás com horror crescente. Os homens que ele desprezava estavam ali, armados com foices, facas e o ódio de quem foi abandonado pela pátria. Mas quando o primeiro veterano abriu a boca para falar, o segredo que ele revelou fez o barão Afonso cair de joelhos. "Aquele ali não é o seu filho, barão", gritou o veterano sob a chuva. "O seu filho morreu no meu colo em Tuiuti, implorando por perdão." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de um papel sendo rasgado, enquanto a verdade sobre a identidade do herdeiro começava a emergir das sombras da guerra. Quem era, então, o homem que vivia na Casa Grande como herdeiro? E o que Helena sabia sobre a verdadeira morte do filho do barão, que poderia destruir o clã Santa Cruz para sempre? O mistério se aprofundava na lama, e o preço da mentira estava prestes a ser cobrado em sangue. As palavras do veterano mutilado cortaram o ar da fazenda Santa Cruz com mais violência que qualquer disparo de mosquete. O homem que Afonso chamava de filho, que vivia sob seu teto e usufruía de seu sobrenome, era um estranho, um impostor que construiu sua vida sobre o cadáver do verdadeiro herdeiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo choro abafado do recém-nascido no andar de cima. O barão Afonso sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A dor de descobrir que seu verdadeiro filho morrera em Tuiuti enquanto ele abraçava uma mentira de linho e seda. "Quem é você?", sussurrou Afonso, a voz rouca de uma indignação que começava a se transformar em fúria assassina. O impostor recuou, buscando a proteção do coronel, mas até o oficial corrupto parecia hesitar diante da magnitude daquela fraude militar. O plano do impostor era perfeito. Um soldado sem família, com semelhança física e a mesma idade do filho do barão, assumiu a identidade do desertor morto. Ele acreditava que, em uma guerra de milhares de mortos, ninguém viria de tão longe para apontar o dedo para sua farsa. Mas ele esqueceu de Helena, a mulher que não apenas costurou feridas, mas que guardava na mente cada rosto, cada nome e cada confissão feita em delírio febril. Ela sabia a verdade sobre o herdeiro muito antes de cruzar o portão da fazenda. E essa verdade era sua única moeda de troca para a liberdade. O coronel, percebendo que sua rede de proteção estava sendo rasgada em público, tentou retomar o controle da situação. "Isso é um motim, estes homens são desertores e criminosos. Sargento, prenda o veterano e leve a escrava agora." A ordem foi um erro tático que inflamou a atmosfera já carregada de eletricidade. Os homens que sobreviveram aos pântanos do Paraguai não temiam mais a autoridade de um coronel de gabinete. Eles formaram um muro humano diante da Casa Grande, protegendo a mulher que os salvara na lama. O confronto físico era iminente, e o barão Afonso estava no epicentro de uma guerra civil dentro de sua própria propriedade. "Saia da minha frente, coronel, ou eu juro que o primeiro a morrer nesta sala não será um soldado, mas o homem que o senhor protege", ameaçou Afonso. A tensão era tão alta que o som de uma gota de água caindo no chão parecia um trovão. Mas o pior ainda estava por vir. No meio do caos, o juiz de paz da província chegou, escoltado por mais homens armados, alegando que Helena era um objeto de herança em litígio. A lei, distorcida e comprada, estava sendo usada como um martelo para esmagar qualquer tentativa de justiça documental que o barão tentasse empreender. O juiz declarou que, sem a carta de alforria original, Helena e seu filho eram propriedades da massa falida da linhagem Santa Cruz. Ele ignorou os protestos de bravura e as medalhas, focando apenas na frieza dos registros de propriedade que ele mesmo ajudara a falsificar nos fundos do cartório. Se você está sentindo a mesma indignação que o barão sentiu naquele momento, peço que assista até o final deste vídeo. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários
e se inscreva no canal para ver como a verdade pode ser mais afiada que qualquer baioneta. O que o barão fez a seguir mudou a história do direito no Brasil. Afonso entrou no quarto onde Helena jazia, com o bebê agora em seus braços. Ele a viu olhar para o filho com um amor que o sistema considerava ilegal. Naquele momento, ele não via uma escravizada ou uma enfermeira. Ele via a única guardiã da memória de sua família e o futuro de seu irmão. Eles querem o diário, Helena, sussurrou Afonso, ouvindo os passos pesados dos soldados subindo a escada. Eles querem apagar o que você sabe. Helena abriu os olhos, uma chama de inteligência ainda brilhando em meio à febre, e apontou para a própria farda militar que o barão vestia. Afonso nunca percebera, mas sob o forro de seda de sua própria farda, escondido por anos, havia um volume retangular. Com um movimento brusco, ele rasgou o tecido e encontrou um envelope lacrado com o selo imperial mais alto que existia, a assinatura pessoal do imperador Dom Pedro II. Era uma confissão assinada pelo próprio monarca, que Afonso guardara como garantia contra chantagens políticas anos antes. O documento detalhava as fraudes de alistamento da elite brasileira e ordenava a alforria imediata de qualquer escravizado que servisse no fronte com distinção de bravura. O barão sentiu um calafrio. Ele possuía a prova de que o sistema que o protegia era, na verdade, o seu maior inimigo. O romance de seu irmão com Helena, antes um motivo de vergonha, agora era a chave para validar aquele documento imperial diante de qualquer tribunal. "Parem!" gritou o barão, erguendo o documento imperial como se fosse um escudo sagrado. O juiz de paz hesitou ao ver o selo de cera, mas o coronel, cego pelo pânico de ser descoberto, avançou com a espada em riste. "Esse papel é falso. É uma fraude criada por um homem enlouquecido pelo luto." Helena, em um último esforço de vontade, sentou-se na cama e começou a recitar de cor as coordenadas logísticas e as datas exatas em que o coronel recebera subornos para desviar carne e fardamento para o mercado negro. Sua memória cartográfica não falhava, nem na hora da morte. Ela citou o número do lote, o nome do navio e o valor exato em réis que fora depositado na conta do juiz de paz. O silêncio que caiu sobre o gabinete foi de morte. Helena não estava apenas se defendendo. Ela estava conduzindo um julgamento militar ali mesmo, no quarto de uma fazenda no interior do Brasil. O impostor, vendo que o navio estava afundando, tentou fugir pela janela, mas foi interceptado pelos veteranos que cercavam a casa. Ele foi arrastado de volta para dentro, humilhado e coberto de lama, uma sombra patética do herdeiro que fingira ser. "A verdade não está apenas neste papel", disse Afonso, apontando para o documento do imperador. "A verdade está na memória desta mulher e no sangue desta criança. Se o senhor assinar a ordem de prisão contra ela, juiz, eu garanto que este diário estará nas mãos da imprensa na corte antes do amanhecer." O dilema moral era absoluto. Se o juiz seguisse com a apreensão de Helena, ele assinaria sua própria sentença de morte política. Mas se ele a libertasse, ele estaria admitindo que o sistema de escravidão e privilégios militares era vulnerável à verdade de uma única mulher. A luta corporal que se seguiu foi breve e violenta. O barão, apesar da idade, tinha a força de um homem que acabara de recuperar a honra. Ele lançou o coronel contra a parede, enquanto os veteranos entravam no quarto, ocupando o espaço com suas fardas rasgadas e olhares implacáveis. "A guerra acabou para vocês", disse o veterano manco, colocando a mão sobre o ombro do barão. Mas a vitória ainda estava longe. O registro de alforria sumido ainda era um obstáculo legal. E o impostor tinha um último trunfo escondido na manga, um testamento falso que ele depositara no cartório meses antes. "Não importa o que ela diga", gritou o impostor. "A fazenda já foi transferida para o meu nome por testamento registrado. O barão não manda mais em nada aqui." O golpe final da elite era o papel timbrado, a arma mais letal de 1800. Afonso sentiu a armadilha se fechar. Ele poderia salvar a vida de Helena, mas perderia a terra, o legado e o futuro do bebê. O romance proibido que gerara aquela vida agora era usado para provar que Helena era apenas uma conspiradora tentando roubar um patrimônio legítimo.
Ela sussurrou algo para o barão que o fez olhar para o diário com novos olhos. Havia uma página que ele não tinha lido, uma página que não continha nomes de traidores, mas um mapa desenhado com perfeição cirúrgica. Um mapa que levava a algo enterrado no jardim da fazenda, sob a sombra de um jatobá centenário. O que estava enterrado sob o jatobá, que poderia anular qualquer testamento e destruir o impostor de uma vez por todas? E por que o coronel empalideceu ao ver Helena apontar para a janela? O segredo final da fazenda Santa Cruz estava prestes a ser desenterrado, e o preço da verdade seria mais alto do que qualquer um imaginava. A chuva havia diminuído para uma garoa fina e gélida, mas a lama sob o jatobá centenário era pesada como o remorso. O barão Afonso cavava com uma força que não vinha de seus músculos cansados, mas da necessidade desesperada de desenterrar a verdade que sua própria linhagem tentara sufocar. O coronel e o juiz de paz observavam, as mãos nos cabos de suas armas, prontos para intervir a qualquer sinal de fracasso. Cada golpe da pá contra as raízes da árvore soava como uma sentença. O impostor, o homem que fingira ser o filho do barão por meses, estava de joelhos, vigiado pelos homens que Helena salvara no fronte. Ele sabia que o que estava escondido ali não era apenas um segredo, mas o fim de sua vida de luxo construída sobre o sangue de um herói morto. O som de metal contra metal fez o coração de Afonso parar por um segundo. Ele se ajoelhou na lama, ignorando a sujeira em sua farda de gala, e puxou para fora um pequeno baú de ferro, selado com a insígnia de campanha do exército imperial. O coronel avançou, a espada desembainhada. Afaste-se, Afonso. Isso é propriedade militar. Eu exijo a custódia desse material. Este baú contém o que o senhor tentou queimar em Curupaiti, coronel, disse Afonso, sua voz mais fria que o vento da madrugada. Com um golpe seco, ele quebrou o cadeado e abriu a tampa, revelando o que Helena guardara na memória e o que seu irmão morto confiara a ela antes do último suspiro. Dentro do baú não havia ouro, mas algo muito mais valioso para a justiça. Havia o relógio de bolso do verdadeiro filho do barão, com uma bala cravada no centro, e uma carta escrita de próprio punho pelo jovem antes de morrer. Na carta, ele descrevia como o impostor fora pago pelo coronel para assumir sua identidade caso ele não sobrevivesse, garantindo que a fortuna da fazenda Santa Cruz servisse para financiar a rede de corrupção da província. O documento era irrefutável. Ele continha a assinatura do impostor antes de ele trocar de nome e o selo de autenticidade de um capelão militar que testemunhara a transação. O romance entre o irmão do barão e Helena não fora uma aventura, fora um pacto de sobrevivência e honra. Helena recebera a missão de trazer aquelas provas de volta, custasse o que custasse. Os soldados da patrulha militar, muitos deles também veteranos que conheciam a fama da enfermeira de ferro, baixaram as baionetas. Eles viram naquelas cartas a prova de que seus próprios sofrimentos no Paraguai foram usados para enriquecer homens como o coronel e o juiz. A autoridade dos vilões desmoronou ali mesmo, sob a sombra daquela árvore milenar. A arrogância de vocês foi acreditar que uma mulher negra e pobre não teria o poder de derrubar um império de mentiras, disse o barão, voltando-se para o juiz. O magistrado, percebendo que o jogo acabara, caiu em si. Ele sabia que, com o documento imperial que Afonso possuía e as provas do baú, não havia tribunal no Rio de Janeiro que pudesse salvá-los. Afonso caminhou de volta para a casa, carregando as provas da verdade. Ele entrou no gabinete onde Helena começava a recobrar os sentidos após o parto exaustivo. Ele colocou a criança ao lado dela, e pela primeira vez em anos, o barão chorou. Não de tristeza, mas de uma redenção que ele achava que nunca alcançaria. Antes de finalizarmos esta história de justiça e coragem, peço que você deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Sua inscrição é fundamental para que possamos continuar contando os casos que a história oficial tentou apagar. A verdade, como você verá agora, tem um custo que nem todos estão dispostos a pagar. O escândalo da Fazenda Santa Cruz não ficou restrito às paredes da Casa Grande. Ele explodiu na capital, provocando uma devassa nas contas do Ministério da Guerra. O coronel e o juiz de paz
foram destituídos e condenados por traição e fraude documental. O impostor desapareceu nas masmorras do Império, seu nome apagado de qualquer registro oficial. A justiça veio com um custo real para o barão. Ele perdeu boa parte de sua fortuna e todos os seus títulos de nobreza por ter desafiado o sistema militar ao qual pertencia. Mas para Afonso, isso não importava. Ele trocou o linho e os privilégios pela paz de saber que o nome de seu irmão e de seu verdadeiro filho foram limpos. Helena conquistou o que nenhum papel poderia comprar: a verdade documentada e o reconhecimento de sua bravura. O registro militar foi retificado e ela passou a receber a pensão de veterana de guerra que lhe era de direito. O romance proibido, que começara no meio do horror das trincheiras, tornara-se a prova final de que a humanidade pode sobreviver até nos lugares mais sombrios. A criança nasceu livre, não por uma concessão da coroa ou por um gesto de caridade, mas porque sua mãe possuía a prova de que o sistema era falho e que a coragem é a única alforria que ninguém pode revogar. Helena não era mais uma peça de herança, ela era a guardiã da honra de uma linhagem que quase se perdeu na ganância. A Fazenda Santa Cruz deixou de ser um lugar de dor e tornou-se um refúgio para aqueles que a guerra descartara. O barão Afonso e Helena viveram o resto de seus dias em um pacto de respeito mútuo, uma união que desafiava os preconceitos da época e servia como um lembrete constante de que a justiça é lenta, mas implacável quando encontra mãos dispostas a cavar por ela. A guerra, afinal, só termina quando o último segredo é revelado sob a luz do sol. Helena, a enfermeira de ferro, provou que a memória de uma mulher pode ser mais poderosa que o canhão de um exército, e que o sangue que corre nas veias de um herdeiro vale muito menos que a verdade que sustenta sua história. Este caso nos ensina que o poder pode falsificar papéis, pode comprar juízes e pode silenciar testemunhas por décadas, mas ele nunca poderá apagar o rastro de uma alma que decide lutar pela verdade. A história de Helena e do barão Afonso é o testemunho de que, mesmo na lama mais profunda, a dignidade humana sempre encontrará um caminho para a luz. A justiça foi feita. O nome do herdeiro fraudulento foi esquecido, e o nome de Helena foi escrito com letras de ouro nos anais da resistência. A Fazenda Santa Cruz finalmente encontrou seu sossego, não mais vigiada por chicotes, mas protegida pela memória daqueles que não aceitaram o silêncio como destino. Obrigado por acompanhar este mistério até o fim. Não se esqueça de se inscrever e deixar sua nota nos comentários. Sua participação mantém viva a chama da nossa busca por justiça histórica. Até o próximo caso, onde a escuridão do passado sempre encontra a luz do presente.